Queridos, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Jairo. Estamos em mais uma noite, uma sexta-feira, às 20 horas, propósito estabelecido por Deus nos nossos corações, de Deus, no momento com Deus. Nessa feita nós queremos meditar na palavra do Senhor, no livro de Mateus, em seu capítulo de número 8, versículos 23 até o versículo 27. Nos diz assim a palavra de Deus: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo que até os ventos e o mar lhe obedecem. Senhor, é a tua palavra. Ajuda-me a explaná-la conforme a tua vontade, o teu querer e conforme cada um dos teus filhos que ouvem e veem através da mídia esta palavra. Em nome de Jesus. Queridos, talvez seja este um dos momentos mais fantásticos em que Jesus traz o ensinamento para as nossas vidas. E naquele momento ele trazia os seus discípulos, aqueles homens que estavam com ele, os 12 que caminhavam juntamente com ele. Acho interessante dizer que este versículo não começa essa história, na verdade, não começa no versículo de número 23. Se nós voltarmos um pouquinho adiante, a ordem inicial de Jesus para que os discípulos entrassem no barco está no versículo de número 18 do capítulo 8, em que Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. Eu entendo que Jesus, naquele momento e em todo momento que Jesus apregoava a palavra, a multidão seguia Jesus, a multidão que queria ver Jesus, queria tocar em Jesus, desejosos por operar do milagre de Jesus. E Jesus estava naquele momento, ele dá uma ordem aos seus discípulos: olha, passem para outra margem. Neste tempo entre embarcar no barco, entrar ao barco e a ordem de Jesus, Jesus ainda curou um leproso, Jesus ainda curou o servo de um centurião, Jesus ainda curou a sogra de Pedro, até que ele viesse finalmente, como diz a palavra. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Nós vemos nesse instante o corpo físico de Jesus, homem, cansado. Ele havia descido do monte, ele havia entrado em Cafarnaum, e ele pede que os seus discípulos adentrem o barco e seguem no mar da Galileia, ou mar de Tiberíades. É interessante nós nos localizarmos e dizermos que era um grande lago e tinha uma extensão de 23 quilômetros de comprimento por 13 de largura. Não dava para ver de uma margem a outra. Diz ainda que Michael Caine, em um de seus livros, que ele comenta que o mar da Galileia era conhecido por suas ferozes e repentinas tempestades. Era comum haver tempestades no mar da Galileia. E Jesus manda que os seus discípulos adentrassem o barco e passassem para outra margem, mas era comum haver as tempestades. Eu quero te dizer que, para você que nos ouve, que nos assiste esta noite, é comum existir em nossas vidas, ao longo das nossas vidas, tempestades. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando ao ouvir esta palavra, que pedimos que o Espírito Santo, aquele que permeia as nossas vidas, os nossos corações, adentre ao teu coração. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando.
Eu não sei se é a decepção amorosa, ou os problemas financeiros, ou a perda de um ente querido, ou a perda de um relacionamento conjugal, ou aquele filho entregue ao mundo das drogas. Mas eu entendo que as tempestades, elas vêm. Elas não batem a porta, elas não deixam um aviso, não avisam com antecedência, mas elas vêm. Diz a palavra de Deus que eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E diz ainda a palavra: ele, porém, referindo-se a Jesus, estava dormindo. Ao final de tarde, cruzava o mar da Galileia e começava a anoitecer, as vagas começam a bater. E alguém lembra-se, num esforço, talvez esvaindo-se todas as suas forças. Lembra, olha, Jesus está no barco. E eu acredito que alguém vá, toca em Jesus, e Jesus desperta. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. John Clowes comenta neste episódio em que Jesus faz um questionamento, após ser acordado, ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Jesus estava querendo buscar a causa dos medos. Porque o judeu, ele não sentia-se confortável estando em alto mar. Existiam ali em torno de 4 homens que seguiam a Jesus: Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, e João, que conheciam o que era mar, eram pescadores. Mas num contexto geral, os judeus não sentiam-se à vontade estando em alto mar. Acreditavam que o mar era portador de criaturas horrendas, e os temores batiam a porta, o medo batia a porta quando adentravam o mar. Eu entendo que por muitas vezes a mesma coisa acontece com a nossa vida. E Jesus, ele faz um questionamento buscando a causa e a origem do medo, para que viesse através dele a cura àqueles homens, procurando mostrar-lhes que o medo tem uma origem na nossa mente. Por vezes, todo mal possui raízes. E esse medo natural pode ser vencido por algo sobrenatural, que é o poder de Deus na tua vida. Por vezes estamos com tanto medo. Medo de abrir a porta do nosso lar, sair à rua. Nesses dias em que estamos passando, tantas pessoas têm tido medo. E Jesus, ele faz um questionamento aos seus discípulos. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E anteriormente, Jesus pergunta aos seus discípulos: por que temeis, homens de pouca fé? Jesus estava fazendo-os refletir que ele estava dentro do barco. Em nenhum momento das nossas vidas, nós que cremos piamente em Jesus, podemos descrer que Jesus está no barco da nossa vida. Passe a circunstância que for adversa, ele está presente em nossa vida. Diz a palavra de Deus em Isaías 43:2 assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma arderá em ti. Em Mateus 28:2 ainda ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nosso Deus, ele é conosco, ele vai passar por este mar. Ele pode estar revolto, o vento pode estar batendo ao nosso rosto, estamos assustados, mas não vamos naufragar, porque nós cremos em Jesus. Jesus é a saída. A saída não está nos lados. A saída está nos céus, em Jesus Cristo, nosso Senhor. A vitória virá sobre a sua vida, creia.
Creia que a vitória virá sobre a sua vida, porque Jesus Cristo está no nosso barco. Eu quero deixar para a nossa reflexão. Eu estava lendo A Arte da Guerra e Sun Tzu diz assim: aquele que conhece o inimigo e a si mesmo lutará sem batalha, sem perder. Aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, as chances para a vitória ou derrota são iguais. Aquele que não conhece nem ao inimigo, nem a si próprio, será derrotado em todas as batalhas. Mas em João 14,6, nosso Jesus nos deixa um ensinamento. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus está dizendo que a grande descoberta do ser humano não é em si mesmo. A grande vitória do ser humano não é através do nosso conhecimento ou da nossa própria força. A grande vitória é nós conhecermos a Jesus, porque Ele é o caminho e a verdade e a vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus possa falar ao teu coração e manifestar o seu poder sobre a tua vida. Creia na tua vitória. Talvez você tenha adentrado ao barco e o mar começa a levantar-se e o vento começa a soprar. Mas lembra-te, Jesus está no teu barco. Eu vejo aqui muitos nossos irmãos, amigos, que bênção. Que Deus possa abençoar as suas vidas, manifestar poder, graça sobre cada um de vós. Eu quero orar por ti. Eu não sei se você tem algum pedido especial. E eu quero pedir ainda, se você tiver uma enfermidade, que você coloque as suas mãos sobre esta enfermidade. Porque aquele que tem o poder para curar está aqui. Ou está aí dentro de ti. O Espírito Santo de Deus. Senhor Deus Pai, te louvamos, bendizemos ao teu nome. Queremos te pedir, ó Deus, que nesta hora tu estejas a visitar os enfermos. Ó Deus, trazendo a cura. Ó Deus, talvez contrariando o diagnóstico da medicina. Exames que não trazem resultado. Nós cremos no teu poder, na tua glória, Senhor. Traz a cura a esta enfermidade. Seja ela enfermidade da alma ou do corpo. Seja esta enfermidade pandêmica que tem assolado toda a humanidade. E o ente de um dos teus filhos está num respirador. Talvez entre a vida e a morte, Pai, traz a cura em nome de Jesus. Nós queremos te pedir, ó Deus, que tu possas estar visitando as famílias com problemas financeiros. Meu Senhor da glória, nós cremos que a solução advém de ti. Ó Deus, nós lemos que quando nós passarmos pelas águas, elas não vão nos submergir. Quando nós passarmos pelo fogo, ele não há de nos queimar, e nós que precisamos nos apropriar desta palavra. Ó Deus, as calamidades elas vêm e vão, conforme as tempestades. Elas virão, mas elas irão. Mas nós continuaremos a proclamar, ó Deus, ao teu nome. Nós continuaremos a te adorar e bendizer ao teu nome. Ó Deus, eu oro também pelos casais, pelas famílias. Ó Deus, que neste momento de confinamento, esse momento em que tantos estão, ó Deus, em seus lares, problemas matrimoniais têm surgido, conflitos de relacionamento, Pai, tu podes resolver todas essas coisas. Tu tens o poder para isso. Adentra com providência aos lares dos teus filhos, destes que nos ouvem, Pai, em nome de Jesus. Pai, toma nas tuas mãos a nossa nação, porque ela pertence a ti, Pai. Dá direção aos nossos governantes, ó Deus, e conduz o teu povo à vitória. Assim eu clamo, em nome de Jesus. Querido, que Deus abençoe a tua vida, que Ele possa ter falado ao teu coração.
em mais um momento com Deus. Entenda que as tempestades elas virão, mas elas irão. E aperceba-se que Jesus Cristo está no teu barco e Ele há de abençoar a tua vida. Eu agradeço a cada um dos irmãos que estiveram nos assistindo aqui ao vivo e que a palavra possa ter falado ao teu coração. Agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe.